Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno do Seminário Teológico Batista do Sertão, da disciplina Teologia Contemporânea. Então, hoje nós vamos estar disponibilizando esse vídeo para que você possa usufruir do entendimento e conhecimento que é a teologia contemporânea. A atual teologia contemporânea, vamos definir o que é contemporâneo, isto é, contemporâneo é o que é de hoje, é do nosso tempo. Essa atual teologia ela é influenciada por várias manifestações filosóficas e teológicas do passado. Para a melhor compreensão da teologia contemporânea, é necessário conhecer as principais correntes teológicas que moldam a igreja desde os dias apostólicos até os dias contemporâneos, até os dias atuais. Primeiro, a teologia bíblica procura conhecer a Deus, seus atributos, sua vontade, através de reflexão de temas presentes tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, considerados como infalível a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A teologia católica, que corresponde à teologia moral, à teologia dogmática de doutrinas, bíblica, estudando o caráter de Deus, e patrística, estuda a religião de acordo com a interpretação dos pais da igreja, da tradição e do ensino, que é chamado de magistério. A teologia protestante enfatiza o retorno às origens bíblicas e a reinterpretação das escrituras, tendo Jesus Cristo como única perspectiva. Seus temas principais são somente a escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça. A teologia natural, ou teodiceia, busca o conhecimento de Deus baseando-se na razão humana. A teologia especulativa tem por fundamento o estudo sintético dos textos sagrados, apoiado nos conhecimentos filosóficos do homem. Nessa categoria, podemos classificar Tomás de Aquino e sua teologia tomística, que origina diretamente do método especulativo e desde a Reforma Protestante tem tomado várias designações modernas, como teologia modernista, teologia neomodernista, teologia da esperança, teologia do evangelho social, teologia do cristianismo sem religião, teologia da morte de Deus, conforme veremos no decorrer desse estudo, desse curso, dessa disciplina de teologia contemporânea. A teologia mística também faz base da teologia contemporânea e é fundamentada na experiência religiosa que permite ao novo convertido supor imediatamente relacionado com a divindade, sendo sinais dessa união as visões, êxtases, profecias e estigmas. Estigmas são feridas abertas das marcas de Jesus que acontecem nos pés de algumas pessoas e nas mãos de algumas pessoas. É um fenômeno místico, é um fenômeno muito intrigante. Alguns relacionam com demônios, entre outros casos, mas realmente existem esses estigmas, onde pessoas afirmam ter recebido as marcas de Jesus nos pulsos e nos pés e no lado como feridas que saram e que depois sangram em determinado momento. Então, essas características são as seguintes: não tem caráter reflexivo, não usa a razão e evidencia-se as experiências, valorizando os sentimentos, as emoções, do que ao uso do intelecto. Então, parte da igreja de hoje, da igreja moderna, tem esses métodos. Então, tendo esses pressupostos aventados, influências da teologia contemporânea, vamos passar para a teologia de Tomás de Aquino, a teologia tomística, porque ela é muito importante, porque ela influenciou toda a Idade Média, a idade da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós bem sabemos que a filosofia grega ameaçou toda a estrutura da fé cristã, tentando helenizar, isto é, tornar a cultura grega vigente nas doutrinas apostólicas e contextualizá-las à luz da cultura grega. Paulo combateu isso em Colossenses, João em sua primeira, segunda e terceira carta, em seu Evangelho de João. Então, há um combate muito exaustivo dos apóstolos que tentaram tirar a filosofia grega e sua influência da igreja cristã. Então, as doutrinas passaram a ser examinadas à luz da razão e da lógica. Foi essa influência grega. E Tomás de Aquino, no século XII,
ele levanta a teologia especulativa com outras roupagens. Quais roupagens? Quais vestes? Esse famoso doutor do catolicismo procurou explicar racionalmente os dogmas cristãos e acabou inventando o princípio bíblico de que pela fé entendemos, ao afirmar que o conhecimento conduz à fé. É o pai da filosofia moderna. Tomás de Aquino, sem querer, é chamado um avô da teologia e da filosofia existencialista. Essa influência de Tomás de Aquino se fez notória na Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos ver a influência da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica contra a Reforma Protestante. Com o advento da Reforma Protestante no século XVI, a tradição católica foi desafiada pelos reformadores. E os reformadores voltaram aos primórdios cristãos da Igreja primitiva. A autoridade suprema da Bíblia, a justificação pela fé, o verdadeiro significado do sacerdócio universal dos crentes, entre outras coisas. Criou-se, então, esse axioma protestante: solus Christus, sola Escritura, sola fide, sola gratia. Só Jesus Cristo, só a Bíblia, só a fé e só a graça. A Igreja Católica se viu ameaçada por essa teologia protestante e ela organizou a sua contra-reforma, que durou 18 anos na cidade de Trento, na Itália, de 1545 a 1563. Esse concílio foi reafirmando a tradição dos pais da Igreja, de igual valor da Bíblia. Juntaram-se mais 7 livros deuterocanônicos, isto é, depois do cânon, que são chamados livros apócrifos por nós, por eles deuterocanônicos, para substanciar e reafirmar suas doutrinas. Além disso, o decreto do Papa Urbano VIII foi da seguinte forma: em nome e pela autoridade de Jesus Cristo, cuja plenitude reside em seu vigário Papa, declaramos que a afirmação de que a Terra não é centro do universo e de que ela se desloca como movimento diurno é coisa absurda, filosoficamente falsa e errônea quanto à fé. Então a gente constata a clara incapacidade da teologia católica de acompanhar e explicar os avanços científicos que estavam pululando naquela época. A Bíblia foi a grande vítima de todos os confrontos entre a Igreja Católica e as novas ideias. A posição da Igreja medieval foi em trazer males contra ela mesma, porque à medida em que a ciência começou a provar os absurdos condenados pela religião, esta começou a ser contestada por eminentes escritores secularistas e irreverentes, a cujos olhos o romanismo não passava de um mal social e o entrave ao progresso dos povos. A atuação nociva do liberalismo teológico nesse período. Definir o que é teologia liberal. A teologia liberal não é uma religião, não é uma organização ideológica, é uma filosofia, é uma tendência de ajustar a fé cristã aos conceitos da alta crítica da Bíblia, da ciência e das filosofias modernas. O que é alta crítica? É o processo pelo qual a Bíblia será tratada como qualquer outro documento antigo, com razão a literário, autor, idade, entre outros fatores. Então a Bíblia não é mais sagrada, não é mais inspirada pelo Espírito Santo. Ela é tratada como um livro de Homero, a Ilíada, um livro de qualquer outro famoso filósofo, teólogo ou homem do conhecimento de épocas passadas. Então essa tendência apresenta-se hoje com a nova roupagem: modernismo, racionalismo, nova teologia, entre outros fatores. Então a teologia liberal é uma tendência de ajustar a fé cristã aos conceitos da alta crítica da Bíblia, da ciência e das filosofias modernas. Definindo mais particularmente o que é alta crítica. Em exegese, alta crítica é o nome dado aos estudos críticos da Bíblia. Estudos críticos da Bíblia. Sua abordagem trata a Bíblia como literatura, utilizando seu aparato crítico normalmente aplicado a qualquer outro texto literário semelhante. Então, ela não parte de dogmas,
nem da inerrância bíblica para efetuar suas análises. Em contraste com a baixa crítica, o seu foco está no estudo dos autores dos textos bíblicos, seu processo de formação editorial, sua transmissão histórica e o contexto de formação denominado Sitz in Leben. Então, esse é o contraste. Enquanto a alta crítica, ela recebe esse nome por tratar a Bíblia como um livro comum, a baixa crítica está no seu processo de autoria bíblica, no seu processo de formação editorial, sua transmissão histórica e o contexto de formação. Vamos dar um exemplo de alta crítica. Muito bem. Em 1753, Jean Astruc, francês incrédulo e professor de medicina em Paris, publicou de forma anônima em Bruxelas, na Bélgica, na língua francesa, o livro Conjecturas sobre as Memórias Originais que parecem terem sido usadas por Moisés na composição do Gênesis. Neste livro, Astruc, que foi médico do rei da Polônia, de Luís XV da França, duvida da origem de Moisés e da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E levanta a hipótese de existir duas fontes literárias, uma fonte jeovista e uma fonte eloísta, partindo-se dos nomes usados para se referirem a Deus. Antes dessa data, muito raramente alguém ousava criticar a Bíblia, lançando dúvidas sobre sua historicidade, tradicionalmente aceita. Então ele entendeu, pelo uso do nome de Yahvé e Elohim, ele entendeu que houve dois autores, um autor jeovista e um autor eloísta da composição literária de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, os mesmos métodos de desintegração aplicados no Antigo Testamento foram também aplicados de maneira violenta ao Novo Testamento, lançando descréditos sobre o seu valor histórico e resultando, em alguns casos, no completo desaparecimento da pessoa divina de Jesus Cristo, para instalar em seu lugar apenas um profeta destituído de todos os seus atributos sobrenaturais. Então, da forma como a alta crítica destruiu o texto do Antigo Testamento, destruiu no sentido de tirar o crédito, de avacalhar com o texto bíblico, veterotestamentário, da mesma forma usou-se com relação ao Novo Testamento, tirando toda a credibilidade neotestamentária de seus escritos. Então, desse emaranhado de teorias nasceu o movimento liberal, hoje presente nas artes, na música, na sociedade e na própria teologia. Essa teologia liberal é a principal responsável pelo relaxamento dos padrões éticos comportamentais do cristianismo, em virtude de sua atitude irreverente em relação à divindade santa, que é Deus, e das dúvidas acerca da inspiração da Bíblia, que lança nos corações várias dúvidas. Sem essa poderosa influência moralizadora da palavra de Deus, os homens se embrutecem, como descreve o apóstolo Paulo no capítulo 2 de sua carta aos Romanos. Então, quando você tira Deus do palco, de cena, você pode fazer qualquer coisa você pode fazer, porque Deus está morto, como disse Nietzsche em sua filosofia muito conhecida de todos os homens. Em 1780, o estudante hebraico alemão Etrod aceitou a hipótese de Astruc e afirmou que os referidos documentos tinham características, estilos e expressões distintas um do outro. Huygens, outro alemão, em 1798, julgou ter descoberto dentro do documento eloísta de Gênesis diversas características e estilos e expressões. Para isso, ele foi considerado o descobridor do segundo documento eloísta dentro da Torá. Na Escócia, o padre católico romano Alexander Gadas anunciou ter encontrado no Pentateuco diversos documentos. Então, você veja só que o século XIX, século XVIII, XIX, é o século do auge do Renascimento, da alta ciência, e a Bíblia, na passagem do século XIX para o século XX, ela foi enxovalhada, humilhada, criticada. Somente na década de 40, com a descoberta dos rolos, dos manuscritos de pergaminho e de papel das cavernas de Qumran, a Bíblia voltou à sua posição de primeiro
prateleira da sociedade. Então vamos ver alguns nomes de filósofos implicados na teologia liberal, no meio protestante. Primeiro, Friedrich Schleiermacher, nasceu em 1763 e morreu em 1834. Teólogo, filósofo alemão, embora antirracionalista, ensinou que não há religiões falsas e verdadeiras. Todas elas, com maior ou menor grau de eficiência, têm por objetivo ligar o homem finito ao Deus infinito, sendo o cristianismo a melhor delas. Então, para ele, não tem religião falsa. Tem religião mais ou menos verdadeira. Ao harmonizar as concepções protestantes com as convicções da burguesia culta e liberal, Schleiermacher foi considerado radical pelos ortodoxos, visionário pelos racionalistas. Na verdade, o seu pensamento filosófico-teológico, embora considerado liberal, está mais perto de Karl Barth e sua transcendência filosófica e teológica. Outro autor da mesma época, um pouco mais velho, Johann David Michelis, nasceu em 1717 e morreu em 1791. Teólogo protestante alemão, foi o primeiro a abandonar o conceito de inspiração literal das Sagradas Escrituras. Adolf von Harnack, nasceu em 1851, morreu em 1930, já mais contemporâneo. Teólogo protestante alemão, defende em sua obra principal dos dogmas, a evolução dos dogmas do cristianismo pela cultura grega progressiva da fé cristã primitiva. Então, os dogmas neotestamentários, segundo Harnack, foram influenciados diretamente pela cultura helênica, pela cultura grega, e assim foram transformados, evoluídos para chegar até onde chegou até hoje. Em outra obra, reduziu a religião cristã a uma espécie de confiança em Deus, sem dogma, sem cristologia, sem sobrenatural, sem nada. O quarto teólogo, Albrecht Ritschl, nasceu em 1822 e morreu em 1889. Ele ressaltou o conteúdo ético da teologia cristã e afirmou que esta baseasse principalmente na vida interior de Cristo. É a vida de Cristo que eu devo imitar, que eu devo admirar. David Friedrich Strauss, nasceu em 1808, morreu em 1874, teólogo alemão que maior influenciou o século XIX. Tornou-se professor da Universidade de Tübingen com 24 anos. Com 28 anos, foi furiosamente afastado do cargo em virtude de sua obra, denominada Vida de Jesus, criticamente estudada. Em 1841, lançou sua fé cristã. Nessa obra nega a Bíblia, nega a igreja e nega as doutrinas em sua dogmática. Nega toda a dogmática. Em 1864, publicou a Segunda Vinda de Jesus, quando procurou então distinguir o Jesus histórico e o Jesus ideal. Então, Jesus, para ele existiu, mas era um homem comum. O Jesus ideal foi criado pelos homens para adoração. E ele adota a evolução de Charles Darwin em contraste com a sua fé bíblica. Para Strauss, Jesus é mero homem. Os evangelhos projetam um Cristo ideal que você deve crer não no histórico, mas no ideal. Seu conceito de mundo é cada vez mais materialista e não há lugar para milagres, porque milagres são mitos, são invenções humanas. Strauss encerra o último capítulo de sua Segunda Vinda de Jesus com essas palavras. Aparentemente, aniquilaram-se a maior e mais importante parte daquilo que o cristão se acostumou a crer, concernente a Jesus. Desarraigaram todos os encorajamentos que ele tem tirado de sua fé e privaram-no de todas as suas consolações. Parece que se acham irremediavelmente solapados às inesgotáveis depósitos da verdade e vida que por 18 séculos tem sido o alimento da humanidade. O mais sublime atirado ao pó, Deus despido de sua graça, o homem despojado de sua dignidade, e o laço entre o céu e a terra rompido. Recua a piedade e horror diante de um ato tão temeroso de profanação e forte como é na impregnável evidência própria da sua fé, ousadamente conclui que
Não importa se o criticismo audaz tentar que lhe aprove tudo o que as Escrituras Sagradas declaram. E a igreja crê acerca de Cristo. E essa crença subsistirá com verdade eterna. Nem sequer um J ou tio será removido. Então essa frase dele admite a verdade abstrata da cristologia. Mas essa união do divino e do humano é pervertida porque é apenas um sentido panteísta, um sentido intelectual. Ele nega atributos e honras a Jesus Cristo e ele não dá nenhum valor à igreja, à fé, e apenas ele diz que a vitória moral sobre o pecado e a morte por um mero passo na filosofia em artes mecânicas. O culto do único Deus verdadeiro por um culto panteísta de heróis ou a própria adoração da raça decaída, o pão nutriente por uma pedra, o evangelho de esperança e a vida eterna por o evangelho de desespero e de final aniquilamento. Disse palavras abstratas, palavras vazias, negando o sobrenatural, negando Jesus Cristo, negando o Senhor dos Senhores, negando a vida eterna, e leva o homem ao desespero. Porque se não há um Deus pessoal, se não há uma igreja regenerada pelo poder do Espírito Santo, se não há escritura sagrada, inspirada pelo poder do Espírito Santo, não há moral, não há fé, não há comportamento, não há nada. Por isso que nós chegamos ao século XXI em completo desespero e aniquilação humana. O quinto, aliás o sexto, Søren Kierkegaard, teólogo e filósofo dinamarquês. Ele entendeu que a filosofia de Hegel afastou-se da igreja luterana. Para ele, a estética, a ética é a religião da vida. A estética, a ética e religiosa da vida não há mediação como na dialética de Hegel, não há entre eles transição no sentido de evolução. Para chegar da fase estética, da beleza, à fase ética e da ética à religião, é preciso dar um salto, ser iluminado, converter-se instantaneamente, que transforme inteiramente a vida da pessoa. Para ele, a fé era um salto no escuro. É como se alguém estivesse dentro de um quarto escuro, sem janelas, só com uma porta, e a fé não tem razão, não tem valor, é apenas uma autenticação do que eu vou fazer. Eu vou crer e vou pular, não sei onde vou cair, não sei quem vai me segurar, porque a fé é justamente isso. Vai transformar a vida de toda pessoa. Para Kierkegaard, só a fé cristã é capaz de vencer o mundo de forma heróica. Ele rejeita o panteísmo cultural de Hegel, que combatia contra o pecado, contra o medo e o temor, e ele passou a entender que o homem era uma questão de ser cristão ou não ser cristão. Então, ele entendia que era preciso eliminar essa angústia, essa existência de contradições irresolúveis, e cabendo ao homem escolher de forma existencial entre esta e aquela alternativa, ser cristão ou não ser cristão. É interessante você perceber que os conceitos de Kierkegaard é muito profundo, batem o desespero para a verdadeira existência. Olha, no conceito estético, o homem leva a existência imediata não reflexiva, faltando diferenciar entre ele e o mundo. Na ética, o homem assume a responsabilidade pelo seu próprio ser, procura alcançar a si o que não pode fazer. Na religião, nesse estágio religioso, ele reconhece a impossibilidade de viver conforme gostaria e descobre que o pecado é não ser o que Deus deseja que seja, e que só se alcança esse estado proposto por Deus através de algo que vem de fora, o próprio Deus. O tempo e o espaço tratam o que é o homem, de sua existência. A eternidade é a significação de que o homem está na sua existência, na liberdade, no ideal, na obrigação, e a decisão é quando o homem entende essa eternidade, e essa eternidade se choca com o tempo. Para ele, o homem fica entre o que é
o que ele pode e deve ser. A ciência limita-se ao que é e ao que ela chama verdade, mas os fatos claramente aceitos jamais encerram a verdade. A essência do ser humano aparece quando traz a eternidade para dentro do tempo. Cada homem há de sofrer porque vive uma realidade muito física, liberdade versus tempo. O único que realmente resolveu o paradoxo do tempo e a eternidade foi Jesus Cristo. Ele mesmo é um paradoxo, Deus e homem, limitado e ilimitado, ignorante e conhecedor de tudo. Soren Kierkegaard, ele é considerado o precursor da teologia transcendental, da qual Karl Barth, no século XX, é o principal representante e expoente no âmbito protestante. Principais doutrinas liberais da sua teologia. Vamos ver. Realça a pessoa de Deus como fonte de toda a verdade e enfatiza a necessidade de uma certeza sincera na busca da verdade, embora reconheça a impossibilidade do ser humano alcançar um conhecimento pleno da verdade absoluta. A maioria dos teólogos da atualidade considera hoje insustentável essa premissa liberalista de que o espírito humano não possa mover-se em regiões para além do alcance dos sentidos, além do raciocínio racional. Segundo os teólogos liberais, o protestantismo precisa incorporar à sua teologia os valores básicos, as aspirações e as atitudes características da cultura moderna, ressaltando, dentre outros, o imperativo ético do Evangelho. Disso aí nasceu a pregação social, influenciada pelo socialismo, pelo comunismo de Karl Marx. Então a igreja vai transcender os métodos e as fórmulas humanas. E é interessante perceber que quando eu pego a cultura moderna e tento juntar com a teologia e valorizar a ética, eu me esqueço da adoração a Deus, me esqueço da Sagrada Escritura e me esqueço de tudo, e vou viver somente o evangelho social, que é dar pão ao faminto e dar água a quem tem sede. E isso é totalmente contrário ao que ensina a Bíblia quando diz que a fé e as obras caminham juntas. Eu não posso ter só obras, eu não posso ter só fé, eu tenho que andar com fé e com obras. O movimento liberalista não reivindicou apenas amplas liberdades para a razão, mas pregou a tolerância entre as denominações protestantes, aproximando-as através da minimização das diferenças doutrinárias. O ressurgimento da intolerância religiosa no seio do catolicismo romano, resultou na prisão e morte de protestantes em diversos países, Estônia, Lituânia, Letônia, Turquia, Pérsia, Portugal, Espanha, e contribuiu para aproximar entre si as denominações evangélicas em virtude da perseguição católica apostólica romana. O espírito liberal reclama ainda respeito pela ciência e pelos métodos científicos das pesquisas, o que implica na aceitação franca do estudo, tanto no mundo material como da crítica bíblica e história da igreja. Foi valendo desse estado de espírito favorável que Darwin publicou a sua obra A Origem das Espécies, que provocou violentas interpretações polêmicas, afirmando que nós somos tem que encontrar o elo perdido entre os símios, os macacos e os seres humanos pela sua proximidade. O liberalismo teológico aceita também o princípio da continuidade, admitindo-se a ideia da evolução para superar os abismos existentes entre o natural e o espiritual, entre o homem e seu Criador. O liberalismo prega a confiança no homem do futuro, gerada pela ciência. O homem vai ser cada vez mais fortalecido pela ciência, evoluído, vai chegar a uma perfeição, tudo isso sem Deus, sem Jesus, sem igreja, sem Bíblia, sem a palavra de Deus, tudo isso sem nenhum valor. Então, é importante você perceber isso. Não há dúvida de que o sonho liberal do século passado mostra cada dia mais impossibilidade de materializar-se. Por quê? A Primeira Guerra Mundial mostrou a face maligna do homem. A Segunda Guerra mostrou ainda pior a face do espírito do homem, a face diabólica do desejo de matar, de erradicar uma raça, como os alemães queriam erradicar os judeus. Então tudo isso mostrou a verdadeira experiência
de que a teologia liberal não pôde responder ao se juntar à filosofia liberal e dizer que o homem, pela ciência, pelas conquistas, por ter ido ao espaço, por fazer grandes conquistas médicas, o homem seria se aperfeiçoado. Esqueceram-se, porém, de entender que o homem é pecador e precisa ser salvo para a glória de Jesus Cristo. Depois disso, a teologia liberal partiu para a religião oriental, para o budismo, confucionismo, para os cultos orientais, para o fatalismo, e Deus foi despersonalizado, o homem colocado no centro de tudo, como medida de tudo. O homem, ele é o próprio seu Deus, seu Senhor. Então, não há pecado, não há salvação, não há nada que possa levar o homem para o céu. Os credos primitivos são arcaicos, sem realidade para o mundo moderno. A mente do homem é capaz de raciocinar segundo os pensamentos de Deus. A mente está aberta à verdade, independentemente da fonte, seja qual for a fonte. As doutrinas cristãs não têm valor nenhum. A divindade de Jesus é simbólica. O conceito de revelação na história é ingênuo e pré-filosófico. Então o liberalismo tira Deus de cena. Deus criou o mundo e foi embora e deixou tudo à mercê. Então negam a transcendência de Deus, negam o seu poder, sua graça e sua misericórdia e procuram uma sociedade ideal. Muitos teólogos têm se inclinado para uma espécie de socialismo cristão, envolvendo-se em movimentos subversivos, por acreditarem que Marx e Engels, ao fundar o comunismo e serem ateus, mostrariam que o comunismo seria a melhor forma de levar o homem à perfeição, através de justiça social e da mensagem evangélica. É uma mentira. Todos os países comunistas mataram, trucidaram, prenderam, aniquilaram liberdades individuais, todos. Agora, essa semana, o Nepal foi derrubado o regime comunista pelo povo. O povo não aguentou mais, porque o comunismo cria uma elite aristocrática de poder e riqueza, enquanto o povo é nivelado na miséria e na pobreza. Vietnã, Coreia do Norte, Camboja, China, Cuba, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela, todos na extrema pobreza, porque o comunismo é uma desgraça, não tem valor algum. Não é questão política, é questão filosófica, ideológica, teológica. O comunismo é tudo contra aquilo que nós professamos. No Brasil, como é que está essa situação? No Brasil, vários autores trouxeram a teologia liberal, que são Alexandre Oretti, Matatias Gomes dos Santos, Rafael Camacho, na Faculdade Evangélica de Teologia no Rio de Janeiro, e muitos livros adotados por seminários são liberais. Livros das Paulinas, das editoras católicas, totalmente liberais. O reverendo Otaniel Mota disse assim: eu sou o pai dos hereges, eu oro pelos mortos. Olha a heresia. Epaminondas do Amaral, professor de exegese do Velho Testamento, negava tudo que era sobrenatural na Bíblia. E outros autores, Miguel Riso, muitos outros autores negaram a Deus e seu poder e sua misericórdia. Humberto Roden, ex-padre, também foi atraído pelo ateísmo, pelo agnosticismo, enfim. Tudo isso levou as pessoas a uma teologia liberal. Karl Barth, muito famoso, levou a uma nova ortodoxia, chamada Barthinianismo, por ter como seu principal autor Karl Barth, que nasceu em 1886 e morreu em 1963. É considerado o maior teólogo do século XX. Alguns dados sobre Karl Barth. Nasceu na Suíça, professor na Universidade Göttingen, Munique e Bern.
foi perseguido pelo governo hitlerista e foi refugiado nos Estados Unidos da América. Então vamos lá. Karl Barth abandonou o terreno firme da lógica e ingressou no mundo fabuloso do pragmatismo, doutrina que é consideração superior ao pensamento e aceita o valor prático como critério da verdade. Isso, até hoje, isso influencia nas igrejas neopentecostais que pregam pragmatismo. Se as campanhas financeiras, as curas estão dando resultado, eu vou manter o meu pragmatismo. Barth aplicou a síntese, que é a correspondência entre o grau intermediário, entre a tese e a antítese. A tese, eu falei em filosofia, é um pressuposto, antítese é o contrário do seu pressuposto, e a síntese é o intermediário, a junção dessa tese e dessa síntese. Barth aplicou essa forma ao cristianismo histórico, considerou como a tese, o modernismo como antítese e o novo modernismo como a síntese. Então ele faz a síntese. Vejam só como ele pensou. Dentro desse esquema teológico dialético, tese, antítese e síntese, coexistem em paz doutrinas antagônicas, o certo e o errado, a verdade e a mentira. Entre o certo e o errado, uma nova verdade. Entre a verdade e a mentira, uma nova verdade. Entre o certo e o errado, um novo certo. Daí, Barth é chamado de teologia dialética, ou teologia da crise, porque quando eu pego uma tese que é verdadeira e contraponho a uma antítese que é falsa, e junto, eu estabeleço a negação do caráter absoluto da verdade, porque a verdade ela não precisa se juntar à mentira para ser o que ela é, como o certo não precisa se juntar ao erro para ser certo. Então, embora usando a dialética, ele reconheceu a Trindade, o nascimento virginal de Cristo, as duas naturezas de Cristo, a união hipostática. E é interessante que ele disse a respeito de Jesus. Deixa eu ler aqui para você. Nesses anos, tive que aprender que a doutrina cristã precisa ser exclusivamente, de forma consequente, em todos os seus enunciados, direto ou indiretamente, doutrina de Jesus Cristo como da palavra viva de Deus dita a nós, se é que ela deve fazer jus ao nome que tem bem como edificar a igreja cristã no mundo, tal qual ela pretende ser edificada como igreja cristã. Olhando em retrospecto para os meus estágios anteriores, fico me perguntando como foi possível que não aprendi nem disse isso antes, quão lenta é a pessoa humana, justamente quando se trata de coisas mais importantes. Então ele faz sua revisão de sua própria teologia acerca de Jesus. Algumas falhas de Jesus, de Karl Barth. Então, na teologia de Karl Barth, procurou-se preservar a cristologia ortodoxa. Filho de Deus, Deus e homem. Falhas de Karl Barth. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Por isso eu posso criticar a Bíblia. Olha o erro aí. Segundo, faz um falso contraste entre a autoridade espiritual da igreja, por ele aceita, e sua autoridade legal que rejeita. Assim deixou a porta aberta à discussão acerca de doutrinas. Então ele abre a porta para o erro. O mundo está cheio de contradições, inclusive a religião. Em face do modernismo e fé histórica, não se deve dizer um ou outro, mas um e outro. Um ou outro, mas um e outro. Modernismo ou fé histórica, não, mas modernismo e fé histórica. Isso equivale a aceitar a doutrina de que Deus, na pessoa de Jesus, é o único mediador entre Deus e o homem, e ao mesmo tempo admitir a mediação de Maria. Olha a porta aberta para a mariolatria. Em face do modernismo e da fé histórica, não se deve dizer um ou outro, mas um e outro. Isso equivale a aceitar a doutrina de que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, e ao mesmo tempo admitir a mediação de Maria. Olha o erro da mariolatria. Então, ele se assemelha a um balconista que vende exatamente o que o freguês deseja, ou seja, este freguês cristão, ou cristão histórico, ou cristão liberal. Fazendo uma transposição
de Karl Barth para os nossos dias, nós temos influência barthiana em nossas igrejas. Porque tem igreja hoje que o pastor é um balconista, que oferece o que o povo quer. O que o povo quer? Milagres, dons espirituais, reteté, sapato de fogo, teologia de prosperidade. O homem quer tudo aquilo que agrada a ele, não quer que o pecado seja pecado, enfim. Karl Barth trouxe também malefícios à doutrina cristã. Franz Schaeffer diz assim, acerca do Dr. Edenius, professor de filosofia da Universidade de Uppsala, disse assim: se tal cristianismo não o quero, os seus conceitos não são nem claramente definidos, nem mesmo definíveis, a posição dos seus defensores é mais oscilante do que a minha, criticando a teologia liberal. Dr. Edenius, professor de filosofia da Universidade de Uppsala, que chamou os teólogos neomodernistas de ateus, disfarçados de bispos e pastores. Quando você vê hoje, por exemplo, vou desafiar você, quando você vê hoje na TV local de João Pessoa, ou de São Paulo, do Rio de Janeiro, quando tem Natal, quando tem Páscoa, quando tem a festa de um padroeiro, e o repórter vai perguntar acerca da fé, você pode ver que os bispos, os padres, falam uma linguagem subjetiva, uma linguagem etérea, uma linguagem assim desprovida de conteúdo bíblico, de conteúdo massivo, de doutrina. É uma coisa para agradar os fiéis. E isso ocorre no meio pastoral evangélico, protestante e evangelical dos nossos tempos. Pastores querem agradar as pessoas, são mentirosos, só pensam em dinheiro, em curas, milagres, e abafam pecados e vivem uma vida totalmente contrária aos ensinos. E quando são entrevistados, fala, vem receber poder, vem receber a campanha. É a posição neomodernista. Emil Brunner, Cristo absoluto ou relativo? Emil Brunner nasceu em 1889, morreu em 1966. Suíço, teólogo, exerceu influência no protestantismo dos Estados Unidos, país onde proferiu diversas preleções. Então, vamos lá. Pensamento teológico de Emil Brunner. Descreve a busca da verdade por meio de debates entre posições contrárias. A verdade surge no debate. Há revelação fora da Bíblia. Então, não é a Bíblia somente a palavra de Deus. Entende que a Bíblia é o único critério pelo qual devem julgar a verdade e a suficiência do conhecimento acerca de Deus que se encontra em outros lugares. Então, posso usar a Bíblia para pegar verdades teológicas de outras religiões. Brunner admite que se pode achar verdade no filósofo, no ateu e no adepto de seitas não cristãs, assim estabelecendo diálogo com eles, mas reconhecendo que eles não podem possuir suficiente e completo conhecimento verdadeiro de Deus. Abre porta para o ecumenismo. Emil Brunner diz o seguinte: o dogma de Jesus sem pecado é um ato de fé, não é correto. Ele nega o nascimento virginal de Jesus Cristo, 40 dias pós-ressurreição, a subida de Jesus aos céus. Na teologia de Brunner, o homem não pode se relacionar com Deus em termos racionais e lógicos, mas apenas em termos de mitologia. Deus é um mito. Qualquer tentativa para provar a revelação está errada. Revelação bíblica. Nega a herança de culpa de Adão, aceita apenas a queda individual do homem. O crente deve ser um revolucionário, buscar reformas sociais, vide comunismo. O amor de Cristo revela o amor humano. A queda não modificou a natureza humana do homem, assim como a cegueira não retirou ele do corpo. E aí, ele vem dar base para outro teólogo chamado Rudolf Bultmann. A teologia do mito tem como seus principais criadores o teólogo alemão Rudolf Bultmann, nasceu em 1884, morreu em 1976. Em 1941, escreveu o Novo Testamento e Mitologia. Dizer que
parte da Bíblia está cheia de mitologia. Mitologia. Você vê só a situação de um teólogo alemão protestante. Para Bultmann, todos os escritores do Novo Testamento pensavam e escreviam tendo em vista uma visão global do mundo antigo e não inspirado pelo Espírito Santo. Não se pode utilizar a luz elétrica e os aparelhos de rádio, apelar para medicamentos e clínicas modernas quando está enfermo, ao mesmo tempo que os milagres do Novo Testamento. Então, para ele, não se pode usar a luz elétrica e o rádio, apelar para medicamentos e clínicas modernas quando está enfermo e ao mesmo tempo crer nos milagres do Novo Testamento. Então, para ele, não tem milagre, não há milagre nenhum. De acordo com essa visão, pode-se crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como Deus, sem necessidade de crer no nascimento virginal, na encarnação, na ressurreição, na segunda vinda. Todos esses elementos seriam derivados da mitologia judaica e do gnosticismo helenístico. Destruiu o Novo Testamento. Segundo Bultmann, é preciso desmistificar os evangelhos, tornando acessíveis ao homem moderno. O que é que ele propõe? Ele vê no mito a necessidade de extrair o elemento mitológico para encobrir o entendimento das sagradas escrituras para o homem moderno. Explicar, tirar o mito, tirar a mitologia, a mentira, que não houve milagre, não houve ressurreição, nascimento virginal, para adequar a Bíblia para o homem. Isso é um absurdo. Então, o homem moderno precisa de ter uma reinterpretação da Bíblia. Segundo Bultmann, o uso do processo de demitologização da Bíblia elucida, esclarece, traz nitidez ao leitor acerca do que realmente a mensagem bíblica quer dizer hoje em dia. Heresia, mentira, contrário à palavra de Deus. Bultmann rejeita o reino escatológico, que o mundo é governado por demônios, de que não há, rejeita o sobrenatural, rejeita os milagres, o nascimento virginal, e ele usa a filosofia contemporânea para formular a fé, introduzindo ideias estranhas à fé cristã através de reinterpretação da terminologia tradicional e acomodar a fé cristã à filosofia tradicional. Ele afirma a teologia existencialista. Depois do programa de desmistificar os evangelhos, Jesus que só é tão débil que jamais chamaria a atenção de alguém, muito menos motivaria a sua lealdade. É um Jesus, segundo Bultmann, insignificante. Tem sido peça de teatro profano e irreverente, como um musical famoso do século passado, Jesus Cristo Superstar, no qual Judas é o herói e Cristo é um covarde que duvida a todo momento de sua missão. É como aquele filme, A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese, que foi proibido de passar no Brasil. É uma crítica ao cristianismo verdadeiro, trabalhado no neomodernismo de Rudolf Bultmann. Bultmann ignora o Antigo Testamento, ignora a Reforma Protestante e vive uma fé totalmente contrária à palavra de Deus. Então, vocês vejam só que esses autores bíblicos, esses autores teológicos, são totalmente contrários à Bíblia Sagrada. Isso começou lá no passado, lá com Tomás de Aquino. Começou dizendo que o conhecimento leva à fé. Você pode imaginar que, olha as minhas mãos aqui no vídeo, o mundo natural e o mundo onde Deus está, sobrenatural. Esse mundo só se comunica com o sobrenatural por meio da fé. A fé que nós alcançamos em Jesus Cristo, temos consciência a Deus. Mas o que Aquino fez? Que o conhecimento leva o homem a encontrar-se com Deus. O conhecimento leva à fé. Deu a abertura para a teologia existencialista, a filosofia existencialista, que começou na filosofia e foi banhada em todos esses teólogos que nós vimos na aula de hoje.
ignorando por completo o papel do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos milagres, das curas, de Jesus como Filho de Deus, que morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. A quem interessa desmistificar a Bíblia Sagrada? A quem interessa tornar ridículo o papel da Bíblia, da igreja, da doutrina? A quem interessa? Quem está por trás de todo esse conhecimento torto da teologia? Quem influenciou esses homens, esses teólogos? A filosofia? Sim, por certo. A teologia? Sim, por certo. Mas há uma mente mais poderosa por trás de tudo isso. Uma mente maligna, uma mente contrária à palavra de Deus. Quanto estrago não foi feito nesse período? Nesse período, conta-se uma história verdadeira de um pastor que, admirado com Emil Brunner, com Karl Barth, Rudolf Bultmann, ele começou a pregar e ele pegou uma tesoura e ele disse: olha, meus irmãos, vamos tirar aqui esse texto da ressurreição, vamos tirar esse texto da mulher pega em adultério, vamos pegar esse texto da mulher encurvada, pode rasgar a Bíblia, pode rasgar. E uma senhorinha fazia o que o pastor dizia. Todo domingo ele pregava no culto de manhã, no culto da noite, desmistificando a Bíblia, tirando o sobrenatural. Eles vão recortando, e ela literalmente recortou. E aí chegou um tempo, depois de várias pregações, a igreja esvaziando, ela chegou para esse pastor e disse: olha aqui a minha Bíblia. E só tinha 2 capas e algumas folhas recortadas. Ela disse: aqui é o resultado de suas pregações, você está tirando a Bíblia do poder de Deus, tornando a Bíblia sagrada como um livro qualquer. É necessário conhecer, meu aluno, a teologia contemporânea, suas ideologias, sua falsidade, seu erro, suas doutrinas malignas, para você responder esse homem pós-moderno. Porque hoje a gente vive um mundo pós-moderno, pós-modernidade. Um mundo que não crê mais no Evangelho, crê que a sociedade é líquida, o mundo digital, das redes sociais, o mundo das religiões avulsas, onde cada um tem sua verdade, cada um tem sua pragmática, cada um faz o que acha certo. Tudo isso é resultado de uma vida contra os ensinos de Jesus. Você precisa conhecer esse material que eu estou dando nessa primeira aula e vou repassar nas outras aulas para você ficar por dentro da teologia contemporânea. Que Deus abençoe você. E a próxima aula vai ser sobre a teologia da esperança, teologia inclusiva, teologia da prosperidade, teologia da libertação, entre outros fatores. Ok? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Curte o vídeo, dá um like e põe o seu nome debaixo no comentário. Eu assisti. Ok? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Eu vou passar para vocês e vou colocar no grupo o livro A Morte da Razão. É um livreto pequeno, de Franz Schaeffer. Lá você vai entender exatamente a teologia contemporânea. Você vai fazer um resumo, entregar no último dia de aula. Eu vou colocar no grupo A Morte da Razão para você ler, fazer um resumo para entregar no último dia de aula, valendo como nota, entre outras notas que nós vamos ter. Ok? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.